Olá, meus queridos do nono ano. A gente falou nas aulas passadas sobre a Europa, né? Essa grande península com mais de 50 países, predominando o euro, né, como a moeda principal, o bloco econômico mais famoso do mundo e mais importante do mundo, a União Europeia, que engloba aí mais de 15 países, onde as fronteiras são livres, né, entre esses países que fazem parte da União Europeia. Daí a importância de ser um grande bloco econômico. Ok, isso a gente falou nas aulas passadas, a gente viu aí que o rio Volga é o mais extenso da Europa, tem mais de 3.690 quilômetros. Vimos a vegetação, predomina aí a tundra, que é a vegetação mais fria, né? Predomina aí como é que posso dizer, uma vegetação bem rasteira, né? A taiga, floresta boreal, que é aquela floresta de coníferas, também chamada de pinheiros, né? Coníferas porque as árvores têm um formato de cone, as frutas têm um formato de cone, os frutos têm um formato de cone, daí o nome coníferas. Ok, agora a gente vai falar sobre esse crescimento vegetativo, aqui na página 112. Esse é o maior, na atividade vai te perguntar quais são os maiores desafios da Europa, apesar de ser um dos continentes, ou ser o continente mais rico do mundo, né? O desafio deles é a questão de enfrentar esse crescimento vegetativo, né? A gente sabe que o crescimento vegetativo é a comparação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, a taxa de pessoas que nascem e a taxa de pessoas que morrem, né? Se esse crescimento vegetativo ele é negativo, quer dizer, morrem mais pessoas do que nascem. Se esse crescimento vegetativo ele é positivo, nascem mais pessoas do que morrem, né, em algum lugar. No caso da Europa, essa taxa de crescimento vegetativo ela é negativa, né? Morrem mais pessoas do que nascem. Então, esse é o grande desafio deles. Por quê? Porque tem um rombo na Previdência, né? Se envelhece mais pessoas, você tem que pagar mais, questão de direitos, né? De aposentadoria. Então, de onde é que você vai tirar esse dinheiro da aposentadoria? Se nascem poucas pessoas, né? Se os jovens não estão aptos a trabalhar ou não tem jovens para trabalhar, de onde é que você vai tirar esse dinheiro para pagar a aposentadoria dos mais velhos, né? Então, essa questão de implosão demográfica quer dizer, né? Essa demografia deles está muito baixa, né? Tem muitas pessoas, muito poucas pessoas morando, tem território sobrando, né? E poucas pessoas. A Europa para melhorar precisaria dessa explosão demográfica, ter mais gente, né? Pouco território, já povoando mais o território. Ok, então é um grande desafio, né? A população está envelhecendo muito e tal. Outro desafio, apesar disso, é o da imigração, né? A gente sabe que imigração é a ida de um território para o outro de forma ilegal, né? Então, na Europa tem entrado muitos imigrantes, pessoas que vêm de um país para a Europa, de outro país para a Europa, não pedem autorização para entrar lá, entram de forma ilegal. Apesar disso, por que é um desafio? Porque muitos desses imigrantes eles não têm estudo, eles não têm capacidade de trabalho, então vai ser só mais uma dessas pessoas que o governo vai ter que sustentar. Então aí é mais uma forma de desafio, mesmo com essa densidade demográfica baixa, né? Mesmo com essa implosão demográfica, mesmo assim não tem como a Europa progredir, né? O futuro está ameaçado. Ok. São países com aceleração muito de economia, países muito com grande capacidade, mas tem esses desafios pela frente, né? Aqui, ó, na página 113, o conteúdo é bem pequeno, então eu vou ler um pouquinho para
a gente entender melhor essa questão. Essa situação se tornou aguda quando, em 2007, a população europeia de idosos acima de 65 anos superou a de jovens com idade inferior a 15 anos. É o que eu estou acabando de dizer. Tem muito mais idosos do que jovens. Então, onde é que o governo vai tirar esse dinheiro para pagar as aposentadorias dos mais velhos se os mais jovens ainda nem começaram a trabalhar ou não trabalham, né? Então, esse é um grande desafio. Agora, pessoal, fica aí para vocês essa atividade da página 115 até a página 120. Está perguntando o que é implosão demográfica, que eu acabei de falar para vocês. In é dentro, né? Então, implosão demográfica. Qual bloco econômico é mencionado? Qual foi o bloco econômico que eu acabei de falar? O nome dele? Lá na Europa. Quais são as perspectivas com relação à população europeia por volta dos anos 2060? Quais são os desafios hoje? Em 2060 esse desafio vai aumentar ainda mais, né? Então é só você pensar um pouquinho, assistir essa videoaula, tá? E aí você vai responder fácil essa atividade. Tudo de bom para você.